Fala, meu aluno! Hoje eu só estou aqui porque vocês estão aí, já sabem, né? Vocês só estão aí porque vão assistir mais uma aula em regime não presencial. Hoje irei abordar o tema função quadrática. Nós concluímos o estudo de função afim e agora vamos apresentar essa nova função para vocês. Em troca, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, curtam e compartilhem com seus amigos para que eles também possam ter essa oportunidade de assistir essa aula tão especial que eu preparei para vocês. Então vamos lá, vale relembrar o que é uma função. Ora, eu vivo em função da minha esposa, ou seja, tudo que eu faço depende dela. Então você pode resumir essa ideia de função como sendo dois conjuntos que estão interligados entre si por meio de uma função. Veja só o exemplo. Aqui eu tenho dois conjuntos, um conjunto x e outro conjunto y. Eu devo associar cada elemento de x a um elemento de y por meio de uma função. Vejam só. Eu liguei um elemento de x a um elemento de y por meio da função f de x. Esta é a ideia inicial de função. Hoje vamos fazer isso só que com uma função quadrática. Mas professor, o que é função quadrática? Ora, meu aluno, você já fez isso desde a 8ª série. Acho que até antes, desde a 6ª série, você vem resolvendo equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau já dá para entender o que é uma função quadrática. Nada mais é, então, portanto, que é uma função do segundo grau. Vejam só a definição. Ou seja, uma função é dita quadrática quando ela é definida por meio de uma função f de reais em reais. Ou seja, quando você pegar um número e atribuir esse número a x, essa função vai retornar para você um valor y, também sendo um número real. Então você pode jogar qualquer número na função, que ela vai te retornar outro número real. De tal forma que ela é escrita assim, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Perceba que a, b e c são números reais, são constantes, portanto, da nossa função. E note que a deve ser diferente de zero, pois se a for igual a zero, observe aqui, você terá uma função do primeiro grau, bx mais c. Então é obrigatório que o valor de a seja um número diferente de zero. Vamos fazer alguns exemplos para que você saiba identificar uma função de segundo grau. Observe, eu tenho f de x igual a 2x ao quadrado mais 3x mais 5. Eu quero extrair aqui, portanto, as constantes a, b e c. Então, dessa forma, o a será o número que acompanha o x quadrado, portanto, será 2. O b é aquele número que acompanha o x apenas. Então, o b será igual a 3. E o c é aquele número que está sozinho, perceba, sozinho. C de sozinho. Então, c será igual a 5. Então, eu identifiquei todas as constantes a, b e c dessa função de segundo grau. Agora, vamos para esse outro exemplo. f de x é igual a menos x ao quadrado mais 2x. Vou extrair, portanto, as constantes a, b e c deste exemplo. Como não tem nenhum número que está acompanhando o x nesse caso, eu sei que este número é o número invisível, portanto é o número 1. Logo, a é igual a menos 1. O b é aquele número que acompanha o x, portanto, nesse caso será o 2. E c é o de sozinho. Como não tem nenhum número sozinho aqui, eu posso então chamá-lo de zero. Simples e intuitivo. Neste terceiro exemplo, eu tenho f de x igual a menos 4x ao quadrado. Então perceba que eu não tenho nem o termo que está acompanhando x e nem o termo que está sozinho. Portanto, eu só tenho a constante a. Nesse caso, a é igual a menos 4. Vamos agora entender um pouco de gráfico de uma função de segundo grau. Então, meu chegado, para entender sobre gráficos, primeiro passo você vai ter que entender o que é concavidade. Alguns professores dizem por aí que concavidade é o rostinho da função, se ela está feliz ou se ela está triste. Ou seja, se a concavidade é voltada para cima ou se a concavidade é voltada para baixo. Para saber identificá-la e distingui-la, você vai ter que olhar simplesmente para o valor da constante a da sua função de segundo grau. A concavidade será voltada para cima se o valor do a for maior que zero, ou seja, se o valor do a for positivo. Já a concavidade será voltada para baixo se o valor do a for negativo.
Vamos aplicar esse conceito em exemplos da função de segundo grau. Tenho duas funções, f de x é igual a x ao quadrado mais x e f de x igual a menos x ao quadrado mais 1. Vou esboçar o gráfico dessas duas funções. Perceba que o a, ou seja, o valor que acompanha x ao quadrado nesse caso, ele é positivo, ou seja, vale 1. Já na segunda função, o valor que acompanha o x ao quadrado vale menos 1. Então eu posso esboçar o gráfico dessa função da seguinte maneira. Desenhei um plano cartesiano e já vou adiantar um conteúdo aí. Essa função possui como raízes os pontos x igual a 0 e x igual a menos 1. Obrigatoriamente, essa função vai ter que passar por esses dois pontos no eixo x. Como ela é positiva, ela é voltada para cima, eu vou desenhar uma parábola feliz, portanto. Assim ficaria o esboço dessa função de segundo grau. Já nessa outra função, o valor do a é negativo e vale menos 1. As raízes dela são 1 e menos 1. Então, obrigatoriamente, essa função tem que passar por esses dois pontos no eixo x. Perceba que nessa função, a concavidade dela é voltada para baixo, ou seja, ela está triste. Entendido esses conceitos, vamos agora entender como calcular as raízes de uma função de segundo grau. Como vimos na função de primeiro grau, raiz é um valor real x que quando eu jogo esse valor na função, o resultado que ela me retorna é um f de x igual a 0. Para calcular o valor da raiz de uma função quadrática, eu tenho que executar dois passos. O primeiro passo é calcular o discriminante dela, ou seja, calcular o delta. Isso você já faz desde o oitavo ano. Vejam só como é a fórmula dela. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Os resultados do delta podem ser de três tipos. Ele pode ser menor que zero, ele pode ser igual a zero e pode ser maior que zero. E com estes resultados eu consigo determinar se minha função quadrática ela terá duas raízes, uma raiz ou se não terá raiz. Vejam só a definição. Se o delta for maior que zero, ou seja, se os valores que você obter dessa fórmula forem positivos, você terá duas raízes. Se o delta for igual a zero, ou seja, resolvendo essa equação você obter como resultado zero, você terá uma raiz. Se o delta for menor que zero, ou seja, negativo, nessa situação, portanto, você não terá raiz. Este é o primeiro passo que você tem que fazer. Quando descobrir o resultado de delta, você vai ter que jogar na fórmula de Bhaskara. Vejam só como ela é. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Eu costumo ver resultados de alunos confundirem esse b aqui com esse b. Cuidado, meus alunos. O b ao quadrado é apenas na fórmula do delta. E b apenas é na fórmula do Bhaskara. Não façam essa confusão. Então, para calcular a raiz, você vai ter que seguir esses dois passos. Resolve o delta, com o resultado do delta, joga nessa fórmula do Bhaskara. Outra dica importante é conseguir separar as constantes a, b e c para que não fiquem perdidas no exercício. Vamos fazer agora uma série de exercícios para interiorizarmos este conteúdo. Então vamos lá, exercício número 1. Seja a função reais definida em reais, ou seja, qualquer valor de x eu posso jogar na função e vou obter um valor real para y. Definida por f de x igual a 2x mais 1 vezes x menos 3. Determine os elementos do domínio cuja imagem é menos 5. Observe, meu aluno, quando ele fala imagem, ele está atribuindo o valor de f de x. Então ele quer saber os valores de x que dê como resultado um f de x igual a menos 5. Como eu tenho a multiplicação de dois termos que estão entre parênteses, eu vou ter que fazer aquela clássica propriedade distributiva, que lá em Itaguaru é chamada de chuveirinho. 2x vezes x dá como resultado 2x ao quadrado. 2x vezes menos 3 dá como resultado menos 6x. 1 vezes x dá como resultado mais 1x. 1 vezes 3 dá como resultado menos 3. E aí eu desço menos 5. Outra coisa que a tia Renata explicou também é, se está negativo ele passa para o outro lado da igualdade positivo. E devo somar letra com letra, número com número, x quadrado com x quadrado, x com x e assim por diante. Desta forma, reorganizando a equação, eu tenho essa seguinte equação de segundo grau.
2x ao quadrado menos 5x mais 2 igual a zero. Devo, portanto, agora fazer o delta e o Bhaskara para achar o valor de x do exercício. Nesta forma, o valor de A vale 2, de B vale menos 5 e de C vale 2. Jogando na forma, eu tenho que delta vai ser igual a menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 2. Então, meu delta será menos 5 ao quadrado, todo número negativo ao quadrado é positivo. Então, dá 25 menos 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá como resultado 16. E 25 menos 16 dá como resultado 9. Agora devo utilizar o Bhaskara. E substituir os valores na fórmula. X será igual então a menos 5. Ou seja, toda vez que um número for negativo, é bom que vocês usem ele entre parênteses. Mais ou menos raiz de delta, que é 9, dividido por 2 vezes A. E o A vale 2. Então, x será igual a menos com menos mais 5, mais ou menos raiz de 9 dá como resultado 3. 2 vezes 2 dá como resultado 4. Então, agora você terá duas soluções, o conhecido x1 e x2. 5 mais 3 dá como resultado 8. E 8 dividido por 4 dá como resultado 2. Agora vou pegar o menos. 5 menos 3 dá como resultado 2. 2 dividido por 4. Aqui você pode simplificar ou pegar sua calculadora e dividir. Eu vou simplificar. 2 dividido por 2 dá como resultado 1. 4 dividido por 2 dá como resultado 2. Então, deu uma fração equivalente à primeira, 1 meio. 1 meio também na sua calculadora vai dar 0,5. Ou seja, os valores de x, que quando aplicado na função f de x igual 2x mais 1 e x menos 3, retorna como resultado o número menos 5, são x igual a 2 e x igual a meio, ou 1 sobre 2. Vamos agora à próxima questão. Mais um exercício para vocês. Em um retângulo, a medida de um dos lados excede a medida do outro em 4 centímetros, ou seja, 4 centímetros maior que o outro lado. Sabendo que a área desse retângulo é 621 centímetros ao quadrado, determine o seu perímetro. Ora, meu amigo, perímetro significa medida do contorno, ou seja, a somatória dos lados desse retângulo. Para saber os lados, eu preciso do número deles, ou seja, do valor deles. Para isso, eu vou ter que equacionar essa situação. Vejam só. Ou seja, área é igual base vezes altura. Como eu não conheço a medida de um dos lados, mas sei que o outro lado excede esse primeiro em 4 centímetros, eu posso falar que um dos lados vai valer x e o outro dos lados vai valer x mais 4. Vejam só na figura. Ou seja, um dos lados vale x e o outro x mais 4. Substituindo esses valores na fórmula, teria o seguinte. A área vale 621, a base vale x, ou x mais 4, tanto faz, e a altura vale x mais 4, ou x, tanto faz. Agora eu vou fazer a propriedade distributiva, fazer um chuveirinho. X vezes x dá como resultado x quadrado. E x vezes 4 dá como resultado 4x. Reescrevendo essa equação para tê-la como forma de equação segundo grau, eu preciso passar esse 621 para o outro lado da igualdade com o sinal menos. Então a equação vai ficar assim. X² mais 4x menos 621 igual a zero. Terminou o exercício? Não terminou o exercício ainda, não precisa descobrir os valores de x. Mas antes, eu devo determinar o valor das constantes a, b e c. Perceba que, como não tem nenhum número à frente do x², o valor do a vale 1. O b, que acompanha x, vale 4. E o c, que é sozinho, significa menos 621. Substituindo essas constantes na fórmula de Bhaskara, teria o seguinte. Delta é igual a 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 621.
Operacionalizando essa continha, teria o seguinte: delta será igual a 16, menos com menos dá mais, 4 vezes 1 é 4, e 4 vezes 621 dá como resultado 24,34. Somando 16 mais 2.484, terei como resultado um delta igual a 2.500. Achar o delta, agora eu tenho que fazer a fórmula de Bhaskara. Substituindo os dados, eu tenho que o B vale 4. Então aqui vai ficar menos 4. Mais ou menos a raiz de delta, que é 2.500, dividido por 2 vezes A. E 2 vezes 1 é 2. Agora, a raiz de 2.500 de cabeça dá como resultado 50. Devo, portanto, agora achar os dois valores de x, atribuído a mais e a menos 50. Menos 4 mais 50 dá como resultado 46. E 46 dividido por 2 dá como resultado 23. Já na parte de baixo, eu tenho o seguinte: menos 4 menos 50 dá como resultado menos 54, pois eu devo somar e manter o sinal. E menos 54 dividido por 2 dá como resultado menos 27. Como se trata de medidas, esse resultado negativo não satisfaz a nossa equação, então eu posso descartá-lo. Sobrando então apenas o 23. Voltando na figura, o valor do x, portanto, será 23. E x mais 4 será 23 mais 4, que dá como resultado, portanto, 27. Resolvendo agora o perímetro, teria o seguinte: representei a figura nessa situação. Dois lados têm 23 centímetros e dois lados têm 27 centímetros. Então, o perímetro é a soma de todos os lados. Se eu somar 23 mais 27, o resultado é 50. Ou seja, eu tenho, portanto, duas parcelas que correspondem a 50. 50 mais 50 dá como resultado 100. Portanto, o perímetro dessa figura será de 100 centímetros. Essa foi então a questão número 2. Vamos fazer a terceira e última questão para encerrar essa aula. Vamos então fazer essa questão número 3, né? Nem parece que eu fiquei aqui 1h30 gravando essa aula. Exercício 3. Estabeleça os valores reais de m para os quais a função é f de r em r, volta a repetir, de reais em reais, ou seja, qualquer valor de x jogado na função vai atribuir um valor de y. Dada por f de x igual a 5x ao quadrado menos 4x mais m, admite duas raízes reais e distintas. Ou seja, se ele vai admitir duas raízes reais e distintas, o discriminante da função tem que ser maior que zero. Ou seja, o delta deve ser maior que zero, portanto positivo. Da função, eu consigo extrair que os valores de a vale 5, de b vale menos 4, e o m, ele vale alguma coisa, né, que eu não sei ainda. Agora eu devo jogar na função do delta. Perceba, meu aluno, o delta deve ser maior que zero. Então, a partir daqui, eu tenho uma inequação. O delta tem a seguinte fórmula: b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b vale menos 4. Todo número negativo ele deve ficar entre parênteses para evitar erro. Vezes 4 vezes o a vale 5 e o c vale m. Isso maior que zero. 4 ao quadrado dá como resultado 16. 4 vezes 5 dá como resultado 20. E isso deve ser maior que zero. Meu aluno, tome cuidado. Não faça essa subtração aqui. 16 menos 20 fala que é menos 4. Letras para um lado e números para o outro. Ou seja, esse menos 20 ele está negativo, ele vai passar para o outro lado da desigualdade positivo, ficando assim. Agora eu quero isolar o valor do m. Então o 20 está multiplicando, ele passa para o outro lado da igualdade dividindo.
Ou seja, 16 sobre 20 deve ser maior que m. Eu consigo simplificar isso aqui por 4. Veja só o resultado. 16 dividido por 4 dá como resultado 4. 20 dividido por 4 dá como resultado 5. E isso deve ser maior que m. Portanto, se 4 quintos é maior que m, eu posso inverter essa desigualdade, ficando assim, que m é menor que 4 quintos. Se você é daquele tipo de aluno que não tem facilidade com fração, você pode dividir 4 por 5, resultando em 0,8. Então, nosso m ficará menor que 0,8. Eu prefiro este resultado. Esta foi a nossa primeira videoaula sobre função quadrática. Espero que tenha gostado. Se tiver gostado, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva neste canal para não perder as próximas aulas que virão por aí. Conto com vocês e até a próxima.